sobre as cruzadas. Ó, já vou adiantando, hein? Esse vídeo não vai falar das cruzadas como um todo, nem tem como, é uma coisa muito longa, então a gente vai fragmentar isso aí. Vamos começar hoje falando sobre as origens da cruzada, o que foi que levou a ela, né? Como esse movimento todo surgiu. Bom, já vou adiantando que as cruzadas vão ser um movimento medieval e que vai estar ligado ali à relação entre a igreja e o Estado. Eu acho que é uma boa, para quem não viu ainda, ir lá no meu vídeo sobre o batismo de Clovis, onde eu trabalho essa relação entre igreja e Estado, que vai se formar durante o começo da Idade Média e que vai perdurar sobre toda ela. Então, se você não viu ainda, ó, vai aqui embaixo, eu estou postando o vídeo aqui para vocês, clica aí e você vai ver esse vídeo sobre essa origem da união igreja-Estado. Então, vamos para os pontos fundamentais. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está sempre falando sobre civilização ocidental. No entanto, o movimento das cruzadas vai envolver algo além do mundo ocidental. Por quê? Vamos vendo? Quando a gente está pensando em Idade Média, a gente foca no centro, que é um mundo feudal, né? O mundo ali do centro e do oeste da Europa, né? Mas que vai estar cercado por uma série de outros espaços onde esse conceito de Idade Média não se aplica perfeitamente. Tá? Estamos falando então de um espaço de 3 mundos distintos que vão estar convivendo mais ou menos entre si, mas que no momento das cruzadas vão entrar em choque, vão se conflitar e vão interagir entre si, levando o mundo medieval a um novo patamar, a uma nova condição. É justamente aí que tem a ruptura no que a gente chama de Alta Idade Média, o momento do pleno desenvolvimento, da formação disso, e a Baixa Idade Média, que é o momento onde toda aquela estrutura feudal vai começar a entrar em decadência. Que mundos são esses que vão estar em contato? O mundo feudal, o Ocidente feudal, já falado, o Império Bizantino. Para você que não lembra o que é Império Bizantino, é o que sobreviveu do Império Romano do Oriente. O que era isso? Lembra que o Império Romano ele se dividiu em 2 em determinado momento. O Império Romano do Ocidente, que foi invadido por bárbaros germânicos e vai dar origem ao feudalismo, e o Império Romano do Oriente, que vai manter a tradição do Império Romano, mas que já vai ter uma interferência das migrações eslavas e de toda a cultura grega que era muito presente nesse espaço. Qual que é o terceiro mundo desses 3 que vão entrar em conflito? O mundo islâmico, que nasce durante a Idade Média do Ocidente. O mundo islâmico ele surge junto lá com Maomé, ou Muhammad, como afinal os islâmicos não gostam muito que se traduza o nome do profeta, né? Que vai surgir ali no século VII, através do profeta, que vai criar essa nova religião e que vai se espalhar ali a partir da Península Arábica, vai tomar, assim, para o que a gente está trabalhando aqui, vai tomar o norte da África, vai atravessar o Estreito de Gibraltar e vai chegar ali onde hoje é Portugal e Espanha, tomando praticamente toda a Península Ibérica, que vai se tornar ali o Califado de Córdoba. Bom, percebe que o mundo feudal, então, ele está meio que cercado por esses espaços, né? Logo a leste existe o Império Bizantino, ultrapassando um pouco a leste o mundo islâmico e ali em todo o norte da África e a oeste o mundo islâmico. Então vamos vendo. Como é que esse movimento vai surgir e vai dar origem às cruzadas? Começa com a expansão islâmica, que eu não vou trabalhar nesse vídeo, é algo muito grande, precisa de um vídeo só para ele. O que importa para a gente agora para entender isso? Os islâmicos que vão partir lá da Península Arábica vão começar um processo de expansão, de tomadas de territórios, de conquistas de mercados e que vai ver um vizinho ali muito rico, muito importante, que fazia uma conexão entre Ocidente e Oriente, entre Ásia e Europa, que era o Império Bizantino. Bom, é claro, diante de um território tão poderoso, tão rico, tão importante para a economia, porque unia esses 2 mundos, asiático e europeu, um grupo de islâmicos, principalmente chamados turcos seljúcidas,
né, vão sentir um grande interesse em ocupar e tomar o Império Bizantino. Bom, é óbvio, um território que existia ali desde o período do Império Romano vai ter uma certa resistência e vai conseguir aguentar a bronca por um longo tempo, assim, por um período de invasões que vai durar assim, mais ou menos um século e meio, ali entre metade do século X até boa parte do século XI. Só que vai chegar uma hora que o Império Bizantino não vai estar aguentando mais a pressão dos islâmicos. Eis que nesse momento, quem que estava lá presente? O imperador bizantino chamado Aleixo Comneno. Também você pode encontrar como Alexis Comneno. A maior parte das vezes que eu li o nome está como Aleixo, né? Mas você pode dar uma pesquisada, aí você vai encontrar uma série de variantes, afinal de contas o nome era grego, não usava a mesma grafia que a gente. Bom, o que Aleixo Comneno vai perceber? Ele não ia conseguir deter aquela série de tropas que estavam frequentemente atacando suas fronteiras. E ele começou a pensar um pouco. Bom, Império Bizantino era cristão, mundo islâmico, óbvio, era islâmico. Como cristão, ele percebeu que existia um vizinho dele ali, cristão também, mas cristão romano, não cristão ortodoxo, né? E esse vizinho cristão era, assim, muito ligado à guerra, que era o Ocidente feudal. Lembra que no Ocidente feudal, a principal função de um nobre era ser guerreiro. Bom, o Aleixo Comneno vai voltar os olhos a esse território ocidental tão ligado à guerra e vai resolver, assim, em nome da cristandade, né, pedir um auxílio a esses povos ocidentais, também cristãos, para ajudar ele a se livrar do ataque dos islâmicos. Só que se você lembra alguma coisa de feudalismo, você vai lembrar que o mundo feudal estava todo fragmentado, estava todo dividido em pequenos reinos, subdivididos em feudos, com um monte de chefe local. E o Aleixo Comneno vai pensar e vai perceber que não ia adiantar ele ficar convencendo um por um desses senhores feudais a tirarem suas tropas dos seus territórios, que muitas vezes estavam em guerra entre si, para vir auxiliá-lo. E é o que ele faz? Ele busca o elemento catalisador do mundo feudal, que era quem? Era o Papa. E ele resolve escrever para o Papa, né, para que esse convocasse ali algumas tropas que o auxiliassem no problema que ele estava tendo com as invasões islâmicas. Bom, vamos lembrando também, se você foi lá e viu o vídeo sobre o batismo de Clóvis, que no Ocidente feudal existia um problema frequente que era o quê? Quem justificava o poder dos senhores feudais era o Papa. E esses senhores feudais, como eu já disse nesse vídeo mesmo, estavam em constante conflito entre si. Olha que problema que isso acaba gerando. Vários senhores feudais com poder justificado pela igreja, ou seja, o poder não vem dele, o poder vem de Deus, né, justificado pelo Papa. Vários desses senhores feudais estão em conflito entre si e, obviamente, algum deles vai perder em algum momento. Aí surge a questão, né? Peraí, mas esse meu senhor feudal não era senhor dessa terra porque Deus escolheu ele? Como é que ele perdeu para um outro senhor cristão? Deus não está de muito lado aí? Será que o poder do senhor feudal vem mesmo de Deus? Será que o Papa está falando mesmo em nome de Deus? Tá ficando muito confuso isso aí, não tá não? Pois é, o Papa Urbano II também percebeu que a situação não estava muito bonita para o lado dele. Aliás, a igreja já estava envolvida numa série de acusações, denúncias, corrupções internas. Então, qualquer coisa que enfraquecesse a imagem do Papa era muito perigosa. O Papa Urbano II, quando recebe a cartinha lá do Aleixo Comneno, vai ter uma ideia fantástica e muito original, que vai ser a ideia das cruzadas.
o que o Urbano II vai pensar? Bom, esses senhores feudais estão em guerra constante entre eles. E se eu der um direcionamento para essa vontade bélica deles? E se eu falar assim, olha, vocês têm contra quem guerrear e não é um com o outro. Vocês podem guerrear contra os infiéis, contra os hereges islâmicos. E ele vai ignorar completamente aquela carta do Aleixo Comneno quando vai entrar em contato com os senhores feudais. Qual vai ser a sacada do Papa? Vou dar um objetivo: a Terra Santa, aquela região em torno de Jerusalém. Por quê? Raciocina comigo. Um senhor feudal deixava o seu feudo para o seu filho mais velho. E o segundo filho fazia o quê? E o terceiro? E o quarto filho? Aqueles que não iam para o clero iam virar cavaleiros e iam viver da guerra constantemente. Portanto, a guerra era importante para eles. É da guerra que esses caras vivem. Já pensou esse quarto filho de um senhor feudal que não ia herdar território nenhum? Já pensou se para esse cara fosse oferecido uma possibilidade de, meu filho, vem cá, já pensou em se tornar senhor feudal de Jerusalém? Olha só que coisa atrativa. Essa ideia que partiu do Papa pensava em ultrapassar o Império Bizantino. O problema do Império Bizantino seria solucionado se arrancasse aqueles islâmicos de perto das fronteiras e empurrasse eles lá para os lados da Península Arábica. No meio do caminho, o que estava? Jerusalém, a Terra Santa. Então vamos para lá e vamos conquistar. Diminuem as guerras dentro do território cristão, dá-se um foco, conquista-se uma nova terra e eliminaram-se os problemas. Sagaz, não? Olha só o outro impulso que o Papa vai dar. Quando ele projeta a ideia da cruzada, ele acaba dizendo que, bom, ir à Terra Santa, conquistar essa terra que está na mão dos infiéis, libertar o túmulo do Cristo e o caramba quatro, era uma missão santa. Então, olha só a oportunidade que ele estava dando para essas pessoas. Se você resolver tomar a cruz de Cristo e se tornar um cavaleiro de Jesus, quando você for para a Terra Santa e conquistar qualquer terra, como eu já disse, a terra é sua. Mas espera aí, eu estou indo para uma terra estranha, com um bando de gente que eu não conheço, correndo o risco de morrer no meio do caminho? Não se esqueça, meu amigo, você está numa missão santa. Se você morrer no meio do caminho, caminho direto para o paraíso. Jesus vai te receber de braços abertos, meu querido. Você morreu em nome dele. Você é um mártir. O Papa deu uma oportunidade fantástica. Qualquer um que tomasse o manto do cavaleiro da cruz teria todos os seus pecados perdoados até então. Se ele migrasse para a Terra Santa e morresse, seria mártir e caminho direto para o céu. Se ele não morresse, as terras lhe pertenceriam. Cara, só tem vantagem no plano material e no plano imaterial. Quem ia perder uma oportunidade dessa, sendo que o único futuro que ele via pela frente era a chance de ser cavaleiro de algum senhor e ficar sobrevivendo das guerras internas? O prêmio que o Papa ofereceu foi um negócio tão fantástico que ultrapassou as próprias expectativas dele. Quando o Urbano II estava lá no Concílio de Clermont e em 27 de janeiro de 1095 resolveu convocar nobres franceses a ir lá para Jerusalém libertar a Terra Santa dos infiéis, ele esperava o quê? Que um grupo de nobres se sentisse motivado com essa proposta dele, tomasse armas e fosse para Jerusalém combater os turcos seljúcidas. O Papa não esperava que essa declaração dele tomasse uma força tão grande que vai atrair gente de tudo quanto era canto da Europa e, pior, de tudo quanto era camada social. Antes mesmo que essas tropas francesas se organizassem para poder ir lá para a Terra Santa,
apareceu um sujeitinho chamado Pedro, o Eremita, que resolveu espalhar a mensagem do Papa e vai juntar uma galera bem considerável para ir lá para a Terra Santa. Só que esse pessoal que o Pedro Eremita juntou não era exatamente cavaleiro. Tanto que antes da primeira cruzada oficial, aconteceu um negócio muito esquisito que ficou conhecido como Cruzada dos Mendigos. Para tudo. Não vamos nem entrar agora na Cruzada dos Mendigos. Percebe como só o chamamento para a cruzada já é um negócio complexo pra caramba? Cruzada vai dar bastante pano pra manga, a gente vai conversar ainda bastante sobre isso. Aprendeu mais uma? Curtiu o vídeo de hoje? Se curtiu, vai aí embaixo, ó, dá um curtir. Indica para seus amigos. Não curtiu? Dá um descurtir. Indica para seus inimigos. Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer dar alguma sugestão? Escreve nos comentários. Estamos aqui sempre para melhorar os nossos vídeos. Eu sou o professor Fábio, essa foi a Prancheta do Suetonio e você deveria estar estudando.